Bom, gente, boa tarde para todo mundo. A gente daqui a pouco vai ligar para o Mário Bunge. E desde março eu venho conversando com ele, na tentativa de ter uma conversa e compartilhar isso de alguma maneira, né? Vou falar de uma maneira muito simples. Para mim, ele é uma referência nos estudos para muitas pessoas da dança no país, mas imagina para as outras áreas da física, da matemática, da teoria geral de sistemas e da política, da filosofia da política. Eu estudei um pouco para minha tese de doutorado, que tinha a ver com organizações civis da dança. Então eu tenho referenciais no Brasil, lá da UFBA, com a Fabiana Brito, com a Adriana Bittencourt, com pessoas de São Paulo. E aqui em Curitiba também a gente estuda muito. E eu tive o prazer de um dia encontrar Luiz Gustavo Severiano. Super obrigada por vir. Obrigado, né? Então, nosso filósofo curitibano, enfim, que é um expert, um gênio, também na ontologia, na questão sistemicista, que o Mário Bunge, enfim, desdobrou, desenvolveu ao longo do tempo, a partir de outros autores. E aqui também a gente está lembrando o Jorge Albuquerque Vieira, que não pode estar aqui. Nossa, grande mestre. Que não pode estar aqui hoje, mas que a gente está lembrando ele, está homenageando ele, né, que foi o nosso ponto de encontro. Sim. Queria dizer que nessa sala a gente tem o suporte da Macu Almeida, que está vindo junto com o Luiz Gustavo Severiano, pode também mostrar Macu, né? E o super suporte do Arthur Alves Neves, que daqui a pouco vocês também podem ver na câmera aqui ajudando a gente. Então vou passar para você se apresentar um pouquinho e também falar um pouco mais do Mário, e aí a gente já vai ligar para ele para não atrasar muito com ele. Bom, eu sou o filósofo severiano, sou curitibano e desenvolvo uma filosofia autoral, chamada Tratado do Pensamento Poético, onde tem pontes fantásticas com o Mário Bunge, com o Jorge, que é o nosso mestre em comum, né, Marilo? E o Mário, ele é um grande filósofo, um filósofo raro, eu diria hoje, que é um filósofo autoral que está perto de completar 100 anos. Então, minimamente, ele tem uma experiência, uma visão de mundo que é fantástica. O que nós podemos, inclusive, contemplar e olhar por outros pontos de vista, nesse quesito até da política, de novas maneiras de pensar esse mundo caótico no sentido sistêmico da palavra. Então vai ser, eu acho que, uma maravilha, e eu tenho um enorme prazer e estou me sentindo muito bem nesse momento aqui. E depois de agradecer também a Fabiana Brito e a Gisele Onucchi, eu só gostaria de dizer que na conversa com o Mário Bunge, para mim, depois de tantas questões que a gente passou no Paraná e que o mundo passa em relação a mecanismos de poder, ele usa esse termo neoliberalismo, que ele mesmo vai falar sobre. E para mim uma das importâncias é a gente pensar em como a gente realmente pode ter uma dimensão maior no mundo, não só no Brasil, né, de equanimidade para as pessoas e repensar como ser humano a gente tem condições de mudar alguma coisa nesse mundo de fato. Então vou lá, vou apertar o play. Esperamos que tudo funcione direitinho. E a gente vai falar também, talvez, um pouco em inglês, a gente vai falar em português, em portunhol, em espanhol. Em tudo. E a gente espera que a gente se divirta também, que a gente possa passear por aí de uma maneira informal, sem se preocupar com nada. Alô? Não tá lindo, não. Alô? Not working. Okay, Mário. Thank you very much for being with us, with me and Luiz Gustavo Severiano. We are having a little problem with the sound, but we go like this. So Severiano is going to say hello, and we choose English or Portuñol or Spanish, okay? You speak in any language you prefer. I don't understand you very well. You must speak louder. I'm very deaf. Oi, Mário. Tá me escutando? Are you listening to me better right now? Yes, a bit better. Coloca e tira de viva voz. Coloca coisa. Just one Coloca second. E tira de viva voz. Okay. Just 1 second. Yes? Tá. Just 1 second, please. Are you listening to me now? Yes, I can hear you. Okay, thank you, Mario. So Severiano is going to say hello to you, and then we can... Sorry, too much noise. Okay. Tudo bem, Dr. Mário Bunge? É um grande prazer Sim. com o senhor.
Prazer. Sim, eu tenho um enorme prazer de falar com o senhor e... Fale mais forte, por favor. Tudo bem, Dr. Mário Bunge? Sim. Aqui é o filósofo Severiano. Eu tenho um grande prazer em falar com o senhor. O meu coração está aqui batendo muito forte. Muito bom. So, Mário, gostaria, I would like to let you speak, about neoliberalism or mechanisms of power or anything that right now you think it is fundamental for a person like me or for anybody to listen. Please. Well, as a matter of fact, I think that the so-called neoliberalism is just a name for oligarchy or the domination of the great corporations. It has nothing to do with democracy because it involves the power of the few over the many. It excludes most of the population and it puts the power, political and economic power, in the hands of a few. So it's really not a democracy, it's an oligarchy or democracy, the power of money instead of the power of the people. So democracy, a genuine democracy, is, as Abraham Lincoln said, the power of the people and by the people and for the people. Actually, in most of governments, the power is in the hands of the wealthy for the wealthy. So it's anything but a democracy. And, yeah. No, it's okay. Please, go ahead. But, on the other hand, the so-called socialist democracies that held power in the so-called socialist countries was not a democracy, were not democratic either, because they concentrated political power in a few hands. It concentrated power in the party, in the ruling party. And as long as you have the political power concentrated in a few hands, those few hands can manipulate economic and cultural power to their own benefit. Hello, can you hear? Yes, Mario, very well. Thank you. Would you like to... So far, what I call integral democracy has not been tried. So in my view, genuine socialism is the same as integral democracy. That is, democracy in the economy, in the political sphere, and in the cultural sphere. Well, democracy, that means power of the people, by the people, not by an elite, be it a political or economic elite. Everything else is elitism. It's not democracy. The only countries where there is something similar to integral democracy are the Scandinavian countries and Finland, which are also the countries with the least inequality, with the highest standard of living. So we should try to learn from them instead of denigrating them.
I think that this is particularly interesting for the third world countries such as Brazil and Argentina, which are still in the hands of the wealthy, of the richest people of the country. Perfect, Mario. And how do you think like the civil society or the regular citizen, you know, we can deal or we can negotiate or we can act with the mechanisms of power from this oligarchy? Well, as you know, in all countries there are political parties, and political parties always work in favor of some social group or others. In the United States you have one political party, which is the Conservative Party, with two wings, the Democratic wing and the Republican wing. And the difference between the two wings are tiny. Those wings are in favor of the big corporations, and both are against the trade unions and against racial equality and against all equalities. So they are in favor of elites, of small minorities, of privileged people. But still, that's better than no freedom at all. No freedom at all are due to happen in the so-called communist countries, which were not communist really. They were dictatorships. There is a contradiction between authoritarian socialism and socialism. Generally, socialism cannot be authoritarian because socialism involves the socialization of all power, economic, political, and cultural. So it's a contradiction in terms to speak of authoritarian socialism. Genuine, authentic socialism is 100% democratic. So that means that the ownership and the management of all the powers are in the hands of the majority, of the vast majority. So I think we should favor the more intense participation of people in political life. There is no democracy where there is no participation, or where participation is limited to voting every once in a while. Voting is okay, but it's not sufficient. You can have voting and at the same time exploitation, inequality, poverty, and so on. So voting is not a good indicator of the degree of democracy. The United States is the only country in the world that has had elections since its birth nearly 2 centuries ago. But that doesn't make it the perfect democracy. Voting is, deliberation and voting are not sufficient. You need also to be able to make definite differences in society, to diminish inequality, to diminish poverty, to diminish sicknesses. For that, you need to intensify, you need to have a state whose main mission is the welfare of the people, economic and sanitary and cultural welfare of the people. As you have in Finland and Sweden and Norway and Scandinavia,
which are the highest standards of living. Thank you, Mário. Severiano will speak in Portuguese. Mário, Can you repeat that, please? Severiano will speak in Portuguese, okay? Yeah. Okay. Dr. Mário, Sim. no seu primeiro livro do Tratado Básico de Filosofia Semântica, eu encontrei no prefácio uma questão muito interessante que o senhor fala sobre um agradecimento ao seu professor de filosofia e que você teria o senhor teria recebido um conhecimento dele, que ele diz para o senhor o seguinte: procure pensar por sua própria conta. Nós vemos hoje que a filosofia está numa crise de criatividade. O senhor talvez seja um dos últimos filósofos desta era que escrevem por sua própria conta. Penso que nas instituições acadêmicas nós não conseguimos pensar por sua própria conta. E isso seria uma maneira não filosófica. Como o senhor pensa, a partir do tônio liberalismo, esse pensar filosófico criativo, pensar com a sua própria cabeça? Sim. Bom, vou contestar. A primeira coisa que devemos compreender é que fazer filosofia não é o mesmo que fazer história da filosofia. Filosofar é tratar problemas filosóficos. Por exemplo, o que é o movimento, o que é a emergência, o que é a interação entre as ciências, o que se propõe a pesquisa científica, etc. Então, filosofar é trabalhar problemas filosóficos. Não, os problemas filosóficos podem ser tratados de diversas maneiras. A maneira que eu tratei de fazer filosofia é fazê-la com exatitude e respeitando a lógica e a matemática, com realismo, isso é, admitindo a realidade, a existência do mundo. Terceiro, suponiendo que tudo o que existe é material. ¿Qué significa material? Eu defino material como aquilo que pode cambiar, que pode mudar. O mesmo que o Heráclito, el que o Platón. O que pode cambiar. Então, minha filosofia procura ser exata, realista e materialista. El materialismo não significa fisicismo. Isso é, acho que a realidade não é somente física. Do momento que apareceu a vida no universo, isso é, vários milhões de anos, apareceram também novos níveis, o nível dos organismos e mais tarde o nível dos organismos pensantes, isso é, animais que possuem cerebros capazes de imaginar, de calcular, de pensar, de discutir.
Então, a minha ontologia ou metafísica não é reducionista. O universo atual está constituído por vários níveis. O nível físico, o nível químico, biológico, mental e social. Na vida social, nós atuamos no somente como animais, mas como animais pensantes, como animais sociales, animais que têm necesidades sociales, que têm necesidades cognitivas, afetivas, etc. Então, a filosofia contemporânea, eu acho, deve ser compatível com a ciência contemporânea. E a ciência contemporânea não está feita somente da matemática e da física, mas tem também a química, a biologia, a psicologia e as ciências sociais. Acho também que a psicologia tem mudado muito nos últimos 200 anos. Isso é, pensamos que toda a atividade mental é atividade cerebral. Isso é, a psicologia moderna, a última fase da psicologia, é a neurociência cognitiva e afetiva. Não é a psicologia puramente literária de ontem, mas é uma psicologia experimental, é uma psicologia que está muito comprometida com a biologia e com a sociologia. Sabe que se compreendeu? Doutor Mário, é um bálsamo para mim. Mais fácil, por favor. Doutor Mário, é um bálsamo para mim escutar essas suas palavras, aonde o realismo é um caminho consistente para se pensar uma filosofia muito próxima da ciência. Essas demarcações precisam ser efetuadas. E nós vemos que os filósofos que estão na universidade estão muito focalizados à história, não demarcando e não criando, como o senhor falou. Realmente eu fico enobrecido de saber que esse caminho é o novo caminho da filosofia contemporânea. Eu gostaria... Sim. Eu acho que as universidades, sobretudo no meu país, a Argentina, não falam de filosofia, somente falam de história da filosofia, e são inimigas da filosofia científica. É uma desgraça o que está passando. Isso é que não está passando nada. Não há ideias novas. Não discutem, por exemplo, o que significa a democracia. Nos cursos da filosofia política não se discutem as novas ideias sobre democracia e socialismo. Discutem ideias de filósofos do passado, como Aristóteles, Santo Tomás, Hobbes, Locke. O mais que discutem é John Rawls. Mas Rawls tinha uma concepção muito ingênua da vida política. Os remédios que propôs foram estatistas, isso é, medidas de cima para embaixo, medidas estatistas, proteccionistas. A democracia
real el movimiento de baja para encima. No tem democracia, sino no tem participación. La democracia no es cuestión solamente de deliberación, de discusión, de argumentos. La democracia es luta de intereses, luta de conocimiento nuevo, cómo funcionan los organismos del Estado, o cuáles son las funciones del Estado democrático. Tenemos que resistir a la tentación de reducir todo al Estado. Los ciudadanos tienen que participar. Si no hay participación popular, no tienen democracia. Votar cada 4 años es necesario, pero no es suficiente para asegurar la democracia. La democracia se vive todos los días. Entonces, autores del pasado no ayudan. Si leemos, por ejemplo, a Marx o a Lenin, ellos hablaban de dictadura del proletariado, una concepción elitista, aristocrática, muy parcial, porque se reduce política a lucha del poder. La política tiene dos aspectos. Uno es la lucha del poder, el otro aspecto es el ejercicio del poder, el gobierno. Entonces, una teoría política completa tiene que considerar los dos aspectos, la lucha y la administración del poder. Perfeito, Dr. Mário. Eu concordo em todas as palavras que o senhor magnificamente falou conosco aqui. Sobre... Por favor, repetir. Sim, eu concordo totalmente, Dr. Mário, com o que o senhor falou sobre a questão da democracia. E eu gostaria de também perguntar ao senhor, no sistema psicossocial, a sua visão do amor como um ato evolucionário, talvez, como se dá toda essa questão hoje dessa construção desse, como o Charles Sanders Peirce chama de agapismo, aonde entra o amor na sua visão de mundo, essa visão fantástica de um século de sabedoria? Bom, não compreendi muito bom o que o senhor dizer. Permita que eu distinga várias classes de democracia. Temos, ante tudo, a democracia deliberativa, isso é que permite a discussão. Isso não é suficiente, porque a discussão tem que ser seguida da decisão, da ação. A ação, por exemplo, o voto, mas o voto pode ser comprado. Depois vem a democracia dos países nórdicos, os escandinavos, a Finlândia, onde o poder é nas mãos do governo e com o apoio dos sindicatos obreiros e campesinos. Então, é uma democracia forte, que está atenta aos cambios, uma democracia que levou ao índice de desigualdade ao mínimo. Os
países escandinavos y el Japón son los países menos desiguales, los menos inequitativos, ¿no? También un alto nivel cultural y una gran recepción a los ideas nuevas. Tiene una ciencia fuerte, una educación de primera calidad. Aparentemente Finlandia es el país da mejor educación. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes finlandeses tienen libertad para aprender, para hacer cosas, y son felices en la escuela, no son regresados, no son como los soldados, son como maestros de ellos mismos, aprenden con felicidad. Mário, como que você, como a ontologia ou uma visão ontológica? Pode repetir, por favor? Sim, como a ontologia ou as pesquisas que se baseiam nessa abordagem, nesse approach, nesse conceito, elas contribuem para transformações nos modos de entender os objetos, tanto de pesquisa como os modos de entendimento de mundo. Você poderia falar um pouco da ontologia como uma estratégia, como um modo de, talvez, contribuir para mudanças? Bom, eu acho que os filósofos têm o dever de contribuir de duas maneiras. Una manera es criticando los aspectos negativos de la vida contemporánea, por ejemplo, la desocupación que resulta de los avances tecnológicos. Una segunda manera de contribuir es imaginando ideas nuevas, sobre todo proyectos de pesquisas científicas, tecnológicas y humanistas. O, por ejemplo, más humano se descubrió que existen ondas gravitacionales. ¿Cuál fue la reacción de los filósofos? No hubo reacción de los filósofos. Él escribió un artículo sosteniendo que la existencia de las ondas gravitacionales prueban que el espacio existe objetivamente y es material. ¿Por qué es material? Porque los pasos, las ondas gravitatorias son distorsiones que atravesan el espacio. El espacio mismo cambia, muda a lo largo de una onda gravitacional. Es todo que muda, que todo o que puede cambiar es material. Entonces, las ideas de Kant que el espacio es subjetivo fue refutada finalmente de forma definitiva. Es falsa. El espacio es tan real, es tan material como el contenido del espacio. Y entonces, los filósofos ainda no aprendieron eso. O digamos, las nuevas pesquisas sobre la influencia de enfermedades en la vida
sabemos que los países donde la asistencia sanitaria es efectiva tienen un alto grado de deficiencia social, porque o estrés, las enfermedades causan estrés, y estrés enferma, estrés causa enfermedades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la asistencia sanitaria es importante no solamente para que la sanidad, es importante para la calidad de la vida. Entonces, los filósofos tienen que proponer a mejor o a mejoramiento de la asistencia sanitaria, de los hospitales, clínicas públicas, accesibles a todo el mundo. Y eso no ocurre en los países donde la medicina es negocio, donde la atención médica cuesta mucho, y solamente la gente muy rica puede tener asistencia médica. Asistencia médica debería ser gratuita y universal. En Canadá tenemos, todos los habitantes de Canadá tienen asistencia médica gratuita. Vamos al hospital, vamos a una clínica, presentamos una carta médica, demostramos que tenemos derecho a asistencia médica, y nosotros podemos elegir, seleccionar los médicos que queremos. Y eso tendría que ocurrir en todo el mundo. No, perfecto, hay países enteros como Indonesia donde no hay ni mismo un hospital. Tenemos deficiencias básicas en todas las partes del mundo. En todo Pakistán, agua que viene a gente tiene arsénico. Todo el mundo falta agua corriente potable, agua corriente en buen estado. En todas partes hay fome, en todas partes hay analfabetismo, incultura, en todas partes hay medicinas alternativas que desplazan a medicina auténtica, o filósofos tienen o deber de criticar las medicinas alternativas, mostrando que no tienen fundamento experimental, mostrando que son formas de charlatanismo. Dr. Mário, Sim. O ser humano, perante essa visão... Não, mais alto, por favor. Sim. O ser humano, perante essa visão de mundo que o Senhor nos trouxe aqui, ele tem alguma chance de não se autodestruir, de permanecer no sistema cosmológico? Não compreendi. Dr. Mário, Sim. me escuta? O ser humano, perante esta visão de mundo que o Senhor nos trouxe neste diálogo, tem alguma chance de não se autodestruir
e permanecer no sistema cosmológico? Sim. O senhor sabe que a concepção do mundo, as concepções do mundo são rechazadas pelo postmodernista. Os postmodernistas são contrários às visões amplias do mundo. O que eles chamam narrativas. Mas eu acho que toda a gente, mesmo todos os animais, temos uma concepção do mundo. Suponemos que o mundo existe ou não existe, que o mundo é amigável, friendly, amigável ou inimigo, que a outra gente é gentil, etc, etc. Todo mundo visão do mundo. Toda a gente tem alguma científica ou ordinária. Científicos para construir uma visão científica que nos permita viver melhor. Esse é um dos deveres do filósofo construtivo. O filósofo que não somente comenta sobre as ideias alheias, mas também propõe ideias novas, ideias que podem ser de utilidade imediata ou imediata. Mário, e sobre as artes? Hello? Olá, está me ouvindo? Alô? Oi, Mário, você está me ouvindo? Sim. Mário, está me ouvindo? Olá, Mário. Hello? Está ouvindo? Hello? Tá falhando, né? Mário, talvez alguma conexão sua, o seu teléfono. Alô? Alô, Mário? Pequeno probleminha de connection, mas faz parte, né? Enquanto isso a gente pode ir falando, né? Não, que uma coisa que eu acho que seria interessante o filósofo Severiano perguntar para ele, de novo. Questioná-lo a respeito do que a filosofia pode hoje, ou o que ele, enquanto filósofo, acha que a filosofia pode fazer para mudar esse estado de coisas, principalmente da ação política, sabe, Marila? O interessante também é que ele bate muito na tecla, uma tecla que talvez os grandes filósofos autorais estão batendo, que é essa criatividade nesse momento, essas ideias novas. Hello, Mário. Está me ouvindo bem? Como? Está me ouvindo? Are you listening? Sim. Ok. Se cortou? Sim. Fala. Está bem. Pode ficar mais quanto tempo você falando conosco? Não compreendi. Ok, vamos adelante. Mário, e como você vê as artes em relação a outros modos de construção, de percepção de mundo, de construção de conhecimento? Não compreendi. Mas vou negar uma coisa. Quando as universidades não fazem boa filosofia, temos a obrigação de formar círculos filosóficos fora da universidade. Isso! Então,
círculos de amigos da filosofía que tenemos que reunirnos para comentar libros, revistas de filosofía y para escuchar y discutir los ensayos filosóficos de gente nueva, gente que no son profesores de filosofía, mas que trabajan problemas filosóficos, digamos, problemas da medicina, problemas filosóficos da medicina, da engenharia, da administração de empresas, etc. Problemas da vida real, ou problemas da matemática, problemas da física, problemas da pesquisa biológica, etc. Então, há que fazer filosofia dentro e fora das universidades. Muitos corações. Assim, e ao cabo... Oi, Mário, você deseja terminar agora? Como? Você deseja terminar agora ou posso te fazer mais uma perguntita? Não compreendo bem. Eu, pessoalmente, estou muito velho, já não assisto a reuniões filosóficas, muito poucas, porque não escuto bem. Tenho 98 anos, estou muito sordo, mas quando era jovem, que tinha 18 anos, eu fazia parte de seminários de filosofia livres fora da universidade. Nos juntávamos amigos da filosofia, que tínhamos, estudávamos, uns estudavam medicina, outros engenharia, outros física, outros matemática, e assim por diante. Dessa maneira, estimulávamos, nos criticávamos uns a outros. Eu acho que os estudantes de diversas disciplinas tendrían que juntarse para discutir problemas filosóficos por su cuenta, independientemente de los cursos universitarios. Dr. Mário, Sim. essas questões que eu levantei com o senhor nesse diálogo sobre a filosofia, eu acho que fazem o maior sentido para essa construção contemporânea da filosofia. Então, eu gostaria de saber, perante ao mundo que se está construindo na política, quais são as bases éticas de um filósofo que olha para esse mundo? Qual é a sua sugestão para um filósofo novo como eu? Gostaria de saber dessa sua sabedoria de 100 anos, com muita reverência. Sim, eu acho que toda a gente tem que fazer política, mas tem que fazê-la inteligentemente. Tem que analisar o que significa ser democrática, ou ser socialista, ou ser totalitário, etc. As ideias políticas não são muito claras. As ideias, a gente que tem ideias claras sobre política, como Locke, o Spinoza, já essas ideias não são atuais, não correspondem às realidades atuais, que devemos discutir os novos problemas políticos que ontem não existiam. Por exemplo, hoje, na maioria dos países, a gente pode votar.
mas a quem votar? A questão de saber a quem podemos no poder. Debemos saber o que significa socialismo. Muita gente chama-se socialista, mas de fato não são socialistas. Onde não há cooperativas, não há socialismo. Si el socialismo solamente toda la riqueza económica está distribuida y está administrada por la gente que trabaja. La democracia social solamente si todo el mundo tiene acceso al poder y así por diante. Tenemos que hacer una labor de análisis crítico de las ideas clave de política, que tenemos que construir teorías políticas, no solamente datos sobre política, sino también teorías para orientar a la acción política de los movimientos políticos. Es una labor no solamente de los científicos sociales, mas también de los filósofos. Tenemos que tener mucho cuidado con la filosofía del derecho, en particular un llamado el positivismo legal del Kelsen y otros, que son muy populares en las facultades de filosofía en todo el mundo. Es una filosofía legal conformista, o sea, que él dice que debemos respetar los códigos legales actuales, las leyes como son. Mas la historia muestra que las leyes han cambiado los recursos de los séculos, que la represión legal va junto con la represión política y la represión moral. No es verdad que el derecho se sea independiente de la política y de la moral, como dicen Kelsen, Schmidt y otros conformistas. No es misterio que el positivismo legal fue filosofía del derecho oficial en los regímenes totalitarios de derecha y de izquierda. Es la filosofía que convence a los gobiernos. La filosofía que convence a los pueblos es una filosofía crítica, una filosofía que está en directo contacto con la moral y con la política. El orden legal es bueno o mal. No existe orden moral neutral. Hay órdenes morales que favorecen a los ricos o otros que favorecen a todo el mundo. Entonces, no es cuestión de forma legal solamente. Necesitamos una filosofía política abierta a nuevas ideas, abierta a nuevas realidades sociales. Dr. Mário, me escuta bem? Sim, sim. Isso quer dizer, então, esta questão que o senhor trouxe, que as perguntas foram respondidas do ponto de vista epistemológico, mas as perguntas ontológicas ainda estão abertas. Como o senhor disse muito bem, o que é a democracia? Isso quer dizer que precisamos responder as perguntas ontológicas urgentemente.
É nesse sentido Sim. que o senhor fala, né? Para mim, não há filosofia completa se não tem ontologia. Por exemplo, a filosofia de Karl Popper não tinha ontologia, não tinha metafísica. Então era somente epistemologia, teoria do conhecimento. E por isso que Popper não sabia distinguir uma psicologia científica de uma psicologia não científica. E por isso que ele era dualista no problema mente-corpo. E por isso também que ele não criticou as cosmologias não científicas, por exemplo, a cosmologia do estado estacionário, que postulava a criação contínua da matéria a partir da nada. Acho que uma boa filosofia tem que ter ontologia, epistemologia, semântica, filosofia moral e filosofia política. Tem que ser completa. Não é possível fazer uma rama da filosofia independentemente das outras ramas da filosofia. É como uma árvore. Devemos cultivar a árvore completa, não solamente uma rama. Bravo. Maravilha, Mário Bunge, bravo. Bravíssimo, Dr. Mário. Eu gostaria muito de agradecer esses ensinamentos de sabedoria para comigo, que sou um filósofo novo, e realmente levarei isso para a minha vida. Muito obrigado, Dr. Mário. O meu coração aqui está quase parando, mas não parou ainda. Não prazer. O prazer é meu. Mário, então vamos terminar, vamos encerrar, sim? Muito bom. Ou desejas falar suas últimas considerações? Obrigado pela oportunidade de falar ao Senhor. Até pronto. Adeus. Não, Mário, espera. Que lindo. Meus amigos, é interessante talvez a gente conversar um pouquinho rapidamente. Eu acho que sim também. Que essa filosofia que não pode ser descolada do mundo. Talvez seja essa grande sabedoria que o Mário nos trouxe, e que também as coisas da política não podem ser descoladas do mundo, né? E também essa questão de que a gente continua ainda discutindo, não só no nosso país, né, as questões mais básicas, como medicina para todo mundo, como saneamento para todo mundo, né? Segurança para todo mundo, educação para todo mundo. Né? Os mesmos lugares, e de que não é só votando a democracia representativa. Então, ao mesmo tempo que parece que a gente está no mesmo lugar, né, ouvir dele com quase 100 anos, com tanta produção maravilhosa, só para a gente lembrar que a gente tem que continuar ativos, cada um, independente da nossa profissão, independente da nossa área de atuação, mas sem dúvida eu acho que o aspecto que ele traz da filosofia para pensar por si mesmo, para desenvolver as pesquisas também da sua própria voz, o seu modo de entender o mundo. A mim me pareceu que ele fez um convite explícito de que retomássemos as rodas filosóficas. Isso é lindo. Algo que ele disse que me comoveu, e de fato é que a construção verdadeira e livre do conhecimento não está dentro dos muros enrijecidos, e que talvez até que a gente consiga mudar os parâmetros do mundo acadêmico, nós possamos construir o conhecimento aqui. Eu aproveito esse momento para convocar os pensadores poéticos, se nos estiverem assistindo, para retomarmos o pensamento. Ainda hoje, durante o dia, nós ouvimos e discutimos sobre a necessidade de pensarmos o futuro, as alternativas políticas, do ponto de vista de um sistema que está findando, está acabando. E é fantástico quando o Dr. Mário nos convida nessa questão de mudança da pergunta, né, Mário? Essa pergunta que é tipicamente da ciência, que é uma pergunta epistemológica, né, da relação das coisas conosco. Isso já foi respondido. Agora o que nós precisamos responder é a ontologia, ou seja, o que é democracia? O que é socialismo? Essa coisa do que é da criança.
Né? A criança, quando vê um ramo de flor ou uma joaninha, pergunta para o seu pai ou para sua mãe, ou para os seus avós, enfim, para o adulto, o que é essa joaninha? Nós esquecemos essas perguntas de criança. E isso me faz renovar o meu sentido de ser filósofo. Bom, gente, para quem precisa de uma ótima roda de filosofia, passa o endereço, Macu. Eu acho que a gente usa esse meio do Facebook para convidá-los, mas a Casa do Pensamento Poético está aberta. O filósofo lança o seu livro Fragmentos do Pensamento Poético em novembro. E ali tem, inclusive, o fruto das nossas rodas, Marila, porque as rodas de Spinoza estão no livro, né? E o Dr. Mário fala sobre isso. E o Dr. Mário fala isso também. Então, acredito que poderemos nos reunir para pensar esse mundo melhor. Então, gente, super obrigada, né? Só mais uma das mediações para mim, a relação das políticas públicas. Então, a gente continua, mas a partir de uma fala do Bung, só não falta ser buco, que não tem o E. Mas só pra gente lembrar, né? Ele não quis falar de nada específico de Brasil e de Argentina, mas ao mesmo tempo ele citou isso, né? Ele foi um pedido que não houvessem questões específicas desses dois países, políticas ou econômicas, mas ele mesmo citou, né? E foi muito gostoso de ver ele como ele incorporou a voz quando ele falou o portunhol. Sim. E no final ele chegou no espanhol e como o inglês a voz estava baixa, né? Porque é a língua materna. Ele agradeceu a oportunidade de falar o portunhol. Então acho ele que ficou feliz. Ele é corporalizado, né? Dessas questões. Acho que tem várias outras questões que a gente adoraria ter feito. Mas é incrível ter tido essa disponibilidade de uma pessoa tão maravilhosa e ter a sua disponibilidade, considerando que a gente vai continuar aí sempre. Macu, você ter entrado aqui também foi ótimo. E o Arthur, que eu vou filmar agora, o Arthur Alves Neves, vai dar um oi. Agora vai dar uma volta aqui no... Solta. Esse cinegrafista que não é amador, né? Então tá, a gente vai ver se volta. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Cara, que emocionante.